Gente, eu acho que eu consegui entrar. Como é que é? Ah, tá. Parece que esta é a minha primeira. Este é o meu primeiro. Entrei. Pronto aí, pronto. Gente, esse é o meu primeiro live, minha primeira live no Instagram. Tá chegando gente! Uhul! Gente, tô aqui há um tempão. Aí o que acontece? Eu botei na garra, pra vocês verem que eu tô segurando ainda o telefone. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na garra, sem desligar o telefone como da outra vez. Ih, minha garra quebrou. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Por favor, não caia. Isso. Aí tá chegando o povo. Opa! Pronto. Tá meio estranho aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí foi. Yes! Consegui! Gente, que sufoco! Tentar uma coisa nova é muito difícil isso. É muito difícil. É o seguinte, gente. Eu ouço falar do Instagram. Eu quase não uso o Instagram, né? Talvez vocês me conheçam. Quase não uso. E quero usar mais porque eu vi que tem... tem coraçõezinhos subindo coloridos. Gente, isso é muito legal. Adoro coraçõezinhos subindo colorido. Bem-vindos todos. Essa é a minha live sobre 2020, né? Então, agora eu vou fazer lives mais constantemente no Instagram. Vou estar mais presente. Vou dar atenção ao Instagram e ao Facebook, como eu sempre dei. E também, claro, aos blogs, como sempre. Então, enquanto o povo vai chegando, depois eu vou dar uma olhada. Quem tiver pergunta pode fazer. Depois eu vou dando uma olhadinha aí no pessoal que tá chegando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Edvan Feu, sou escritora, sou bruxa e eu faço muitas previsões, né? Não aquelas previsões tipo um artista vai cair de avião, outro artista vai engravidar. Porque eu acho que isso não faz muita diferença na nossa vida. Nada contra os artistas em geral, tá? Eu acho que eu torço para nenhum deles cair de avião, para que todos eles tenham filhos e sejam muito felizes. Mas a verdade é que eu acho que nós temos que focar no nosso crescimento pessoal, né? E o nosso crescimento pessoal, ele tem que ser validado sem que a gente fique prestando atenção no crescimento dos outros ou no que acontece na vida dos outros. Por isso que as minhas revistas de previsões, que eu fiz por cerca de 15 anos, se não me engano, foram 2 ou 3 revistas, mais a astrologia chinesa, eu era a única que fazia astrologia chinesa, e elas iam para a banca sempre, e elas nunca tiveram esse foco de ver o que está acontecendo lá no, sei lá, com o mundo, com os artistas, e se você quiser esse tipo de previsão, aí não é bem o que eu vou poder oferecer. Como é que são as minhas previsões? As minhas previsões são as energias e as influências das regências daquele ano. A gente faz um estudo de todas as regências e dentro desse estudo a gente descobre se o ano vai ser mais promissor para determinadas áreas, para determinados signos, para determinados animais chineses e para aqueles que for menos promissor, saber como lidar com isso. Essa é a ideia. Na verdade, há anos sim, eu não posso dizer assim, não, todo ano é bom, ou todo ano é ruim. Não, gente, tem ano melhor que outro. A gente sabe que 2019 foi meio assim, né? Eu avisei. Mas foi o ano mais complicado. Eu avisei que no ano de Marte ia ser complicado, que o povo ia brigar. E eu nem estava esperando que fosse tanta briga. Porque quando eu escrevi as previsões foi antes até de tancar essa pancadaria, essa polarização de esquerda versus direita, de eu versus você, de todo mundo contra todo mundo. Então eu não esperava. Mas realmente foi, e é uma coisa mundial, não foi só no Brasil, mas a gente está vendo aí com o ano do Sol, e a gente tem umas regências interessantes. Ô, Florzinha! Florzinha, para! Meu Deus, é só eu começar a gravar que ela começa a brincar, sapateando aqui do meu lado, que coisa impressionante. Então agora nós vamos de microfone, gente. Voltou, uhul, microfone agora, tá? Que bom que vocês avisaram. E agora, como é que eu vou saber a última coisa que vocês ouviram? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Bom, eu vou continuar onde eu estava, né? Se vocês puderem me dizer aí da onde vocês ouviram, qual foi a última coisa que vocês ouviram, eu falei
das interpretações diferentes, tá? Que às vezes a carta do imperador, tô meio descabelada hoje, que às vezes a carta do imperador, ela pode ser, desculpa, quando você... Ah, tá! Quando eu fui tentar fazer chamada. Então beleza! Então tá tudo certo. A Gabriela Canela não ouviu nada, mas tudo bem. Entrou agora. Não se preocupa, não. Vocês depois é só voltar. E eu vou botar essa live lá no YouTube depois, tá? Boto amanhã. Então, aqui. Pronto. Então, só, gente, uma pessoa mal vai me ligar agora, né? Então, eu ia falar agora sobre sobre as revistas, tá? Então, tem agora a Astrologia Chinesa 2020, que vem com muito material sobre o seu signo, o seu animal oculto, o seu animal lunar, você tem 3 pelo menos, e a Astrologia Convencional, que é Previsões e Magias, que ela vem com magia, matéria de fadas, matéria de um monte de coisa. Tem também o curso de magia, tá? O curso, ele vai ter mais informações do que a revista, porque vai ter coisa que falando fica mais fácil para mim. Então, são vários vídeos falando muita coisa que tem na revista e algumas coisas que não tem na revista. Isso é para você saber a diferença. E tem lá um monte de kits, kit banho, kit hidratante, umas coisas interessantes, muito focadas no sol, muito focadas no ouro. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a energia de 2020, tá? Então, se você curtir essas coisas todas e quiser já se inscrever, é só você dar uma passadinha no link que eu vou deixar em algum lugar. Eu não sei como deixo um endereço aqui no Instagram, mas eu conseguirei deixar aqui o endereço depois, tá? O pessoal, alguém perguntou se existe magia com cabelo. Existe magia com tudo que você imagina. Então, pessoal, o que acontece? A gente teve um ano de Marte meio tenso, né? Está sendo um ano meio difícil em vários aspectos. E 2020, eu tenho uma boa notícia para você. 2020 vai ser melhor. O problema, sempre tem o senão, né? Pô, Ed, você não dá uma notícia boa? Assim. Cara, é o seguinte, 2020 vai trazer muitas possibilidades financeiras e de concretização material. Ou seja, você aí que quer comprar uma casa, comprar um carro, viajar, ganhar dinheiro, arrumar um emprego, melhorar sua carreira, abrir uma empresa, melhorar sua empresa, se estabelecer na sua profissão, você tem tudo para dar certo esse ano. Porém, sempre tem um porém, existem algumas energias que fazem parte desse ano, porque o nosso ano está inserido num contexto muito maior. Nós estamos num grande ciclo de Saturno. Saturno vem com uma cobrança de cumprir a sua missão divina e ter o aprendizado que você precisa ter. Saturno é o professor difícil, é o professor mais rígido, é aquele que vem com uma varinha de marmelo, bate na sua mão se você não fizer direito. Pois é esse professor. Ah, Ed, mas hoje em dia o professor não pode mais fazer isso com os alunos. Ó, para você, porque Saturno não liga, Saturno vai fazer isso com você sim. Se você não aprender, Saturno ele vai ser duro, tá? E Saturno, eu sempre tive muito medo de trabalhar com Saturno, na magia principalmente, justamente por causa disso, porque eu sabia que ele ia exigir perfeição, ele ia exigir aprendizado, ele ia exigir esforço, ele ia exigir um trabalho bem feito em tudo. E, às vezes, eu achava que se eu fizesse um ritual, por exemplo, com Saturno para conquistar alguma coisa, que essa coisa seria mais difícil. Mas eu não é isso. Tá? Não, eu fui aprender bem depois. Saturno ele vem para trazer as coisas concretas, duradouras e de grande porte. Então, se você quer uma carreira duradoura, se você quer uma casa, que é uma coisa de grande porte, Saturno é com quem você vai acabar trabalhando, magicamente falando. E como a gente está dentro desse ciclo de Saturno, cada ano que passa desse ciclo de Saturno, ele vai mudando de signo, né? E ele vai puxando para todo mundo, todos os signos, todos os ascendentes, todo mundo. Ele vai puxando cada ano um pouco mais de tarefas. Tá? Você tem que fazer, você tem que cumprir, você tem que realizar, você tem que encontrar. Aí você pergunta, mas o quê? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que encontrar? O que que eu tenho que concretizar? A sua missão divina. Então, esse dinheiro todo, essa concretização material, essas coisas maravilhosas, vão vir para quem estiver trabalhando no que ama, para quem estiver cumprindo a sua missão.
para quem estiver fazendo o que veio fazer. Aquele que entra em algum ramo, em alguma coisa, ou entrou em alguma coisa apenas pelo dinheiro, esse vai se estrupiar bonito, esse não vai ter o sucesso que está planejando ter, ou que está sonhando em ter. Tá? Ele pode até ter um ápice de repente, mas a queda vem logo depois, porque Saturno! Saturno! Ah! Saturno é sinistro, Saturno ele vai cobrar. Então, se você aí está precisando. Ah, não acredito. Por que não está ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Alguém falou que não estava conseguindo ouvir. A Lu Carvalho falou que não estava conseguindo ouvir nada. Por que não está conseguindo ouvir nada? Tá tudo certo aqui. Tá todo mundo ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu tirar aqui o som. Som para mim, pelo menos. Não perturbe aqui. Tá, pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, tá todo mundo, tá tudo normal, né? Tá. Eu também tirei o som dele para evitar que toque, para evitar que. Ah, então beleza, tá todo mundo ouvindo. Eu tirei também o som dele para evitar que alguém ligue nesse momento. Essa é a hora que meu pai liga. Considerando o timing dele, é bem possível que ele ligue exatamente agora. Então, eu tirei o som. Então, a gente vai ter essa questão, tá? Você que está perdido na vida, não sabe o que quer, ou está num trabalho que você não gosta, essa é a hora de você tomar tendência, tá? Porque 2020 vai chegar batendo se você não fizer o que você veio fazer. Ah, mas como é que eu descubro a minha missão divina? Autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que descobrir o que você ama. Tá? E isso, boca. E isso é um problema, cara. Deus do céu, gente, as cachorras estão numa carência que eu vou te contar. Para. Vou tentar tirar a nanada aqui antes que ela derrube meu celular. Peraí, para aí, eu vou mostrar vocês aqui suas malas. Vocês são incrivelmente malas. Tá? Dá licença. Sai, Naná. Sai. Sai todo mundo. Pronto. Que bichinhas chatas. Pronto. Pronto. Tudo bem aí, gente? Agora tá todo mundo ouvindo. Tá bom? Então, você autoconhecimento, é você tentar descobrir o que você gosta de fazer e o que você quer dar para o mundo, o que você pode dar para o mundo e como você pode ser pago por isso, porque a parte financeira também faz parte da nossa missão. Tá? A gente está aqui na Terra para lidar com dinheiro, sim. Não é essa coisa de, não, eu não quero falar de dinheiro, não, dinheiro é uma coisa suja, não, eu só quero cantar, eu só quero voar, eu só quero me dar o meu melhor para o mundo. Não. Você está neste mundo concreto, material, para viver experiências concretas e materiais. E uma dessas experiências é lidar com dinheiro, que é um aprendizado. Então, é importante para você também aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com suas finanças, aprender a administrar suas dívidas, aprender a ganhar mais dinheiro, aprender a exercer sua generosidade. Tudo isso aí é missão de todo mundo, tá? E não é o favor que você faz, não, é sua obrigação. Então, é muita coisa para a gente aprender. Saturno, ele vem batendo forte para quem não quiser aprender. Quanto mais teimoso a gente for, mais Saturno vai cobrar e mais você fica voltando para o começo do jogo. Então, eu aprendi, gente, não briga com Saturno. Não briga com Saturno porque não funciona, não rola, tá? Ah, Ed, mas você só tem coisa ruim para dizer de 2020. Não, fica calmo. 2020 tem muita coisa legal. É que eu fico mostrando um pouquinho, é muita coisa para falar, tá? Eu não vou falar tudo, até porque tem coisa que eu não terminei de estudar ainda. Eu estou falando algumas coisas que são mais fáceis, né, que são mais óbvias para mim, que já estudo há muito tempo, mas tem muita coisa, especialmente nas conjunções, os trânsitos, os trígonos, tudo isso aí eu vou ter que ver depois, porque já está, digamos assim, rascunhado, mas eu não lembro para falar para vocês aqui. Então, vou falar só, por enquanto, o que está na minha cabeça, tá? O resto provavelmente vai ficar mais para o curso mesmo, que é uma coisa mais detalhada. Mas
Uma coisa interessante, né, para você ver, é que a gente vai ter esse ano focado no material. Por que que eu estou falando isso? Porque nós temos o número 4, nós temos o arcanjo Uriel, nós temos o Sol, nós temos Metatron, que é o regente do Sol, nós temos a carta do Imperador e nós temos a casa no baralho cigano. Então, nós temos várias influências e regências que focam no ganho material, na conquista material. E, ao mesmo tempo, nós também temos alguns problemas. Aí eu vou falar o lado mais problemático de 2020, que é para você ficar mais atento. E é um lado que ele vai afetar todo mundo, tá? Não é que vai afetar só os outros, porque nós somos seres iluminados, né? E não teremos esse problema. Todo mundo, vai afetar todo mundo. A diferença é, quando você sabe que está te influenciando, você entende e controla. Quando você não sabe, é como se você fosse pego desprevenido. Então, você já viu, assim, eu já vi pelo menos várias vezes acontecer com os meus alunos. De eu avisar que em determinado período as pessoas iam estar assim, assim, assado, ou eu estar sob tal influência. Aí alguns alunos perceberam, sabiam, porque estavam atentos à aula, e quando sentiram a energia vindo, controlaram. E outros esqueceram. Esqueceram. Só viram de noite os recados. E aí eles caíram naquela, brigaram porque não deviam, perdiam o emprego. Então, assim, aconteceram coisas que tudo tem consequência, né, gente? Não é um mundo sem consequências. Ai, quantos coraçõezinhos voando, como eles são lindos. Gente, muito obrigada. Esses coraçõezinhos. Eu vou sonhar com esses coraçõezinhos agora. Agora eu vou ter que fazer live todo dia para poder ver esses coraçõezinhos subindo. São muito bonitinhos. É, então, o que você precisa é saber, né, as influências que vão estar, né, pululando lá no ano, para que você não seja pego desprevenido. Então, vai pegar você também, fica tranquilo, tá? Você é ser humano, você está encarnado aqui neste período, todo mundo. Então, de vez em quando eu vou estar atacada, você vai estar atacado, eu vou estar mordendo parede, você vai estar mordendo parede também, o seu chefe vai estar mordendo parede, seu cliente vai estar mordendo parede, sua mãe vai estar mordendo, todo mundo vai estar mordendo parede. Então, é nessa hora que a gente tem que respirar fundo, entender, opa, isso é quadratura de mate com botão, que eu não sei o que está lá, não vou cair nessa, vou ficar quietinho em casa, como diz o Alex, eu adoro isso, aqueles dias que você tem que ficar trancado em casa, dentro de casa, trancado no quarto, debaixo da cama, embrulhado em plástico bolha. Ei! Então, assim, e há dias, é claro, que você tem todas as chances, especialmente as luas novas. As luas novas são excelentes para você começar um novo trabalho, para você começar um novo projeto, para você fazer alguma ação, né, que alguma ação que te leve adiante, alguma ação que você diga, como é que se diz? Alguma ação que pode ser mágica, você pode resolver fazer uma magia, ou pode ser uma ação prática, assinar um contrato, escrever alguma coisa, abrir um canal, abrir um blog, abrir sua loja virtual, abrir sua loja física, fazer uma sociedade. Tem N coisas que você pode fazer que são uma espécie de passo que você está dando para que uma coisa aconteça. Então, existem momentos certos para você fazer isso e aquilo explodir. Tem uma coisa que eu sempre fico assim, espantada, né? Vocês já viram como certos vídeos viralizam e outros muito melhores não viralizam? Assim, é umas coisas malucas, né? E aí você fala, poxa, por que esse cachorrinho fofinho viralizou e esse outro cachorrinho fofinho, que é tão fofinho quanto, ou é mais fofinho ainda, não viralizou? Porque no momento em que esses vídeos entraram no ar, no momento em que eles foram filmados, havia uma conjunção. Um cachorrinho fofinho estava com uma conjunção melhor do que o outro, então ele tende a viralizar. Então, são essas coisas que você tem que fazer. Isso quer dizer que se eu utilizar essas informações aí da revista, do curso, ou se eu pegar em outro lugar, as informações, né, dos trânsitos e tal, eu vou conseguir fazer qualquer coisa que eu fizer explodir, ficar boa pra caramba? Infelizmente, não. O que acontece é que você vai ter chances melhores, tá? E eu costumo dizer assim, se você vai gastar energia, né, você não vai gastar energia fazendo alguma coisa, vamos então fazer o melhor possível para aquilo, lhe dar o melhor fruto possível. Né? Já que você
vai perder tempo, vai investir tempo, energia, dinheiro, relacionamento, sei lá, tá? Você tem que ter o melhor resultado possível. Então, o melhor resultado possível é o tempo mágico, que eu chamo de tempo mágico, que inclui o tempo astrológico, incluem as luas, incluem os momentos de portais abertos, tudo isso daí é uma parte da equação. Agora, outra parte, aí vai karma, dharma, aí vai a qualidade do seu trabalho, aí vai o seu próprio mapa, se ele permite aquilo naquele momento ou não, entendeu? Então, assim, vai variar, tá? Isso daí não tem como saber sem ter o teu mapa na mão, sem ter a tua mãozinha para fazer uma estudo de quiromancia direitinho e saber se é aquele momento para você passar por aquilo. Tem gente que tem momentos de ápice. Cala a boca, Nelly! Desculpa. Nelly é insuportável, ela é linda, mas ela é chatinha pra caramba às vezes, assim, quer uma atenção o tempo todo. É, então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a... Não é cerveja, gente, é água. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a influência do imperador, que é uma influência que me preocupa um pouquinhozinho assim. Por quê? Porque o imperador é uma carta muito legal para você ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, quer conseguir um trabalho, quer investir em você mesmo, quer conquistar uma coisa material, o imperador está aí para isso. Por que que ele me preocupa um pouquinho? Porque o imperador, ele é muito rígido. E ele é moralmente rígido. Ele digamos assim, inflexível. E 2020, a gente vai ter uma tendência a ter pessoas assim, a ter essa influência nas pessoas que já têm uma tendência a serem inflexíveis. Você deve ter notado, se você está no Brasil, eu sei que eu tenho leitores no mundo todo, mas se você está no Brasil, você deve ter notado que a gente está com discussões, né, muito complicadas, né? Não só da polarização, mas de senhores da verdade em todas as áreas, né? Tem especialistas em tudo que é canto agora. Ano que vem vai ser pior, tá? Ano que vem a gente vai ter uma tendência muito forte de pessoas donas da verdade. Pessoas que não querem mudar de ideia e, pior, pessoas que tendem a atropelar os outros para terem o que querem. Ou seja, pessoas que vão pensar primeiro no ganho material e depois, ou se é que vão pensar em algum momento nos outros. Então, isso pode tornar 2020 um ano um pouquinho duro, especialmente para as pessoas mais sensíveis, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. E, gente, eu sei que muita gente nesse momento deve pensar apenas naquelas pessoas ricas, podres de ricas, aqueles super empresários corruptos e tudo mais. Pois não, gente. Pobre também vai ter muito imperador na barriga. Assim, todo mundo, como eu falei, todo mundo vai estar sob essa influência. Só que algumas pessoas vão estar mais suscetíveis e outras menos. O que faz isso? A índole de cada um. Então, algumas pessoas vão estar abertas a essa energia do imperador, de ir adiante, no matter what, ou seja, não importa o que aconteça, não importa quem pague por isso, eu vou até o meu objetivo, e se eu atropelar alguém no caminho, não ligo. E há pessoas que não têm essa índole, tem pessoas que vão pensar, vão ponderar e vão perceber que nem tudo se resume ao bem material, né? Aliás, pouca coisa, nada se resume ao bem material aqui, porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o inverso. Então, o material ainda não é tão importante assim. Na verdade, eu considero o material consequência. Quando você está quando você está mais focado, né, em quando você está mais focado em fazer as coisas bem feitas, da melhor maneira possível, e entregar para as pessoas o seu melhor, a prosperidade é consequência. Tá? Eu acredito nisso. E eu sei que muita gente talvez discorde, tá? Não tem problema também, mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso mesmo quando eu fiz o meu melhor e não fui recompensada naquele momento. Quando eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor
Varei noites e eu não fui reconhecida naquele momento, eu fui reconhecida depois. E eu fui reconhecida de formas que não foi exatamente por quem me dava o pagamento, não foi pelas pessoas do meio, foi por pessoas que de repente me encontraram e falaram: Ed, eu estava pensando em suicídio e você salvou minha vida. Para mim, isso é uma recompensa muito maior do que qualquer dinheiro do mundo. Então, por mais que às vezes a gente pense que, puxa, a vida não está sendo reconhecido, mas você está fazendo o seu melhor, continua fazendo o seu melhor. Você vai ser reconhecido e a prosperidade vai vir como consequência. É só você confiar nela. É claro, aí eu vou dar aqui um pequeno adendozinho, que falando sobre prosperidade, tá? Que eu acho que é um tema que me empolga muito, eu gosto muito de falar de prosperidade, adoro. É, existe eu vejo muitos problemas com os brasileiros no quesito prosperidade, porque a gente está com muito vício, muito padrão mental alterado, e isso está dificultando muito o crescimento do Brasil, não é só o crescimento individual, não, mas o crescimento do Brasil. Então, se você, por acaso, está tendo esse tipo de problema, eu sugiro que você comece a observar a sua postura em relação ao dinheiro, a energia chamada dinheiro. Porque o dinheiro é energia também, gente. Dinheiro não é só aquela nota que fica dando para lá e para cá, não. Era energia. Tá? E é uma energia cada vez mais rápida. Então, você tem que fazer as pazes com essa energia para poder ter o retorno do que você faz, né, de uma maneira mais justa. Tá? Isso aí é só um adendo, né? Não é o tema da live, mas se vocês gostarem, eu posso fazer depois uma live só sobre energia do dinheiro, que é uma coisa muito legal, inclui muita coisa quântica, muita coisa de reprogramação, coisas que eu faço, que eu aprendi, coisas que eu estou passando adiante também, né? Então, se vocês quiserem, eu faço depois uma live com esse tema. Na verdade, essa é uma ótima hora de vocês sugerirem temas de lives, porque agora eu quero fazer live toda semana aqui no Instagram. Então, é só você sugerir todos os temas que vocês quiserem e eu vou estar fazendo lives. E essas lives depois, elas são postadas no YouTube. Então, se você não conseguir ver ao vivo, ou então quiser rever alguma coisa, é só ir lá no YouTube depois que vai estar lá, tá bom? Eu devo postar amanhã. Se eu conseguir baixar isso aqui, eu não sei como é que eu faço, mas eu vou tentar, tá? Vocês viram que eu estava um pouquinho atrapalhada, só um pouquinho atrapalhada aqui na minha primeira live. Então, beleza, Ed, a gente vai ter chance de conquistar o que a gente quer, a gente vai ter chance de ter dinheiro, a gente vai ter chance de trabalhar no que a gente gosta. O que mais? Existe uma energia muito legal, que é a energia de Uriel. Gente, eu sou apaixonada por esse arcanjo. Especialmente porque ele é meu padrinho, né? E é uma das minhas vozes, sempre foi uma das minhas vozes, né? Quando eu falo, as vozes. Uma das minhas vozes é Aurel, outra das vozes é Luquiel, que é o meu dragão. Uma das outras vozes é a Astar. E então, elas foram se apresentando com o tempo. E tem uma voz feminina que eu ainda não sei quem é. Não sei se é mestra nada, não sei, mas é uma voz feminina, não sei quem é. Mas enfim, Uriel vai ser o regente desse ano e ele traz, adivinha, a prosperidade. Yeah! Mas ele traz mais do que isso, tá? Então por isso que eu falei, todas as regências elas estão casando com a prosperidade. Todas as regências estão focadas no ganho, na conquista material. Né? Então, depois eu falo um pouquinho da regência até do rato, da astrologia chinesa, mas agora eu vou focar um pouquinho em Uriel. Uriel, ele é um anjo fantástico, porque ele não traz só a prosperidade, ele traz uma coisa chamada criatividade. E sem criatividade, você não vai muito longe, não. Tá? Criatividade sem criatividade, você tende a empacar um pouco. Então, em 2020, você vai ter muito mais chance de ter sucesso se você utilizar criatividade. E se você procurar caminhos novos, caminhos que não sejam muito convencionais. Se você ficar tentando fazer a mesma coisa que os seus pais faziam, como você fazia antes, talvez você não tenha o resultado que você espera. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a questão de trabalho. Já que a gente está falando de dinheiro, trabalho e tudo mais, a questão de trabalho.
eu vejo muita gente, isso porque eu converso muito com, quer dizer, eu leio muitas conversas e respondo o pessoal que está no círculo, o pessoal que está nos meus cursos de magia, que é tudo online agora, então eu tenho mais contato, por incrível que pareça, eu acabo tendo mais contato do que quando eu tinha curso presencial, que eu só via naquele final de semana e depois eu perdi um pouco o contato. Então agora eu consigo ter um contato mais constante e eu leio sempre todas as mensagens. Às vezes eu não respondo o tempo todo, porque não dá, né, para ficar respondendo o tempo todo, mas eu tento. E, de qualquer maneira, eu fico lá observando. E eu observo também, às vezes, alguns inbox que chegam para mim, que não são de alunos, né, são de outras pessoas, e eu percebo o seguinte, eu percebo uma insistência em... é, eu percebo uma insistência em se tentar fazer as coisas da mesma maneira. Quando você tem um mundo que está mudando muito rápido, mudando muito rápido. Gente, eu não sei, eu imagino que tem muita gente nova aí, mas se não tiver gente tão nova, se tiver alguma alma mais velha aí, talvez você se lembre, talvez você se lembre que há pouco tempo, há poucos anos, não havia essa possibilidade de eu entrar ao vivo e você está me vendo, de você estar escrevendo, que tá me ouvindo falar e eu estar lendo, de você estar me mandando coraçõezinhos coloridos e eu estar vendo. Gente, se alguém tentasse me explicar isso quando eu era adolescente, eu não ia nem entender. Assim, como se as pessoas mandam coração? Como é que elas... papel? Elas fazem papel e elas jogam papel de coração em mim? Eu não ia entender. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido e elas vão continuar mudando. Ninguém vai desinventar a internet por sua causa, porque você quer continuar trabalhando em máquina de escrever. Ontem eu estava conversando com o Paulo José, que inclusive é meu videomaker, ele também é meu priminho, e ele eu conheço desde de filhotinho, né? Inclusive, quando ele era filhotinho, eu não gostava dele. Ele me adorava, mas eu não olhava para ele assim, achava uma criança, assim, aquelas crianças bebê, assim, que eu não curtia bebê. E hoje adoro. Depois que ele cresceu, eu passei a adorar ele. Quando ele começou a fazer uns 6, 7 anos, aí virou meu melhor amigo, assim, adoro ele. E ele hoje foi para os Estados Unidos, então não sei como é que vai ser nossos vídeos a partir de agora, mas a gente sempre dá um jeito. Trabalhar lá, né? Chique negócio. É chique, muito chique. Estava conversando com ele ontem sobre essa questão de trabalho convencional tá acabando, né? Assim, não é que está acabando, está mudando. E que você não pode mais ficar contando que as coisas vão ser daquele jeito. Então, você que está estudando, tá? Você está estudando, está focado aí no trabalho. O que você está estudando hoje, talvez seu trabalho que você está se preparando hoje, talvez não exista daqui a 2 anos. Então, é bom você ficar um pouco mais atento. O Uriel, em 2020, ele vem trazendo esse conhecimento, ele vem trazendo o insight de que talvez aquele trabalho convencional que você esteja esperando não seja mais do jeito que você quer e é, que você precisa se adaptar a isso. Tá? Eu dei esse exemplo para o Paulo José ontem. Se eu, acho que ele estava falando, não, mas algumas profissões é impossível mudar. Não, tudo pode mudar. Tudo. Tá? Então, e você tem que mudar. Vamos dizer assim, quando eu comecei a escrever, eu tinha uns 14, 15 anos, e eu comecei a escrever em máquina de escrever. Inclusive, era eu que fazia as cartas comerciais da empresa do meu pai, que meu pai tinha um pequeno negócio de refrigeração, e ele pedia para eu fazer essas cartinhas comerciais. E dava, assim, mais ou menos a ideia, e eu escrevia o resto, e fazia uma cartinha bem, parecia que eu era secretária, assim, parecia que eu era alguém, mas eu era só alguém de 14 anos. E eu usava uma Olivetti. Não sei nem que fiz com essa máquina, é uma pena, né? Porque eu gostaria de ter ela para enfeitar hoje. Gente, eu amo o barulho da máquina, eu amo o toque da máquina, eu amava muito. Quando comecei a passar a escrever, primeiro, eu tive 2 transições. Uma, eu escrevi em caderno. Eu gostava de escrever, então as ideias saíam, escrevia, escrevia. Quando meu pai me deu a máquina, eu fiquei assim, poxa, mas será que na máquina eu vou ter a mesma inspiração quando eu escrevo no caderno? Tive, passei para a máquina. E em dado momento, lá pelos 20, 20 e poucos, surge o computador. E eu fico naquela, mas o computador parece uma coisa tão fria, será que eu vou ter a mesma inspiração e fluidez ao escrever no computador? Qual a minha opção?
Gente, vocês acham que eu ia conseguir chegar em algum lugar escrevendo livro em máquina de escrever, indo lá com liquid paper em cada pedacinho de coisa que eu errasse, indo lá com... Eu cortava quando eu tinha que inserir, que eu escrevia às vezes um capítulo. Aí de noite eu acordava assim, gente, lembrei que tem uma cena maneira, mas tem que entrar no meio do capítulo. Eu recortava o papel, escrevia de novo, colava de novo. Era tudo Frankenstein, os meus originais. A gente tem que se adaptar. Tá? O Uriel ele vem com essa proposta de se adaptar. Ele tem um pezinho em Urano, tá, Uriel? E Urano ele é inesperado. Então você vai vir com coisas inesperadas durante o ano. Quem se adaptar vai se dar muito bem. Quem for rígido, o imperador, quem for inflexível, quem disser tem que ser do meu jeito, eu estudei assim, me ensinaram assim, então é assim que tem que ser, vai ter problemas. Tá? Então, muita atenção em 2020, porque aqueles que forem mais fluidos poderão ir mais longe e mais rápido. Os que ficarem engessados no mesmo caminho podem se dar muito mal, tá? E que 2020 pode ser um divisor de águas para muita gente. E tem uma outra coisa que é a regência do rato, né? Que eu ia falar um pouquinho, da astrologia chinesa. Um pouquinho. Olha só, estava passando aqui, eu não vi. Ó. Aqui, aqui, peraí. Foi. Tá. Ah, tá. O pessoal que estava falando que adorava os livrinhos da Wicca, muito obrigada. Eles continuam disponíveis lá na Amazon.com, agora apenas como e-book. Eu comprei e alguns eu ganhei, algumas revistinhas antigas, então eu devo fazer alguma promotion em algum momento, em alguma oferta, não sei como. Mas são usados, tá? Então, de repente, quem quiser completar a coleção, de repente vai ter a chance, tá? E lembrando, eu estou muito mais presente na vida de vocês agora do que eu jamais estive quando eu fazia as Wiccas. Quem quiser me acompanhar mais, é só se inscrever na mailing. A mailing você vai ter lá no edmonfeu.com. É o meu nome. edmonfeu.com. Não tem BR. Você entra nesse site, ele é um portalzinho onde você vai ver vários quadradinhos com coisas minhas. Tem uma areazinha lá falando, se inscreva na mail, eu quero entrar na mala da Ed. E você vai se inscrever com seu e-mail. Aí você vai lá na sua caixa de entrada e você vai confirmar. Se você não fizer esses dois passos, você não vai receber os meus e-mails, tá bom? E é legal quando eu enviar algum e-mail para você, que eu sempre estou mandando e-mail com textos inéditos, com insights que eu tenho, com magias relevantes, com avisos sobre coisas que podem estar acontecendo naquela semana para você ter cuidado ou para você aproveitar. Promoções, né? Tem umas promoções que só quem está na mail vai receber, não tem jeito. Então, para você receber mesmo, aí você, quando receber qualquer e-mail meu, você responde. Você responde tipo com oi, oi, recebi e tal, e aí vai ficar o Gmail ou o servidor, ele entende que a gente está tendo uma comunicação, senão ele começa a barrar os e-mails, né? E aí você não vai receber, né? E nunca vai saber. Eu tenho de gente que reclama, mas eu não recebi, como você ousa fazer essa promoção? Tá bom? Então, eu costumo dizer que esses e-mails são praticamente a Wicca moderna, porque eu mando, as coisas que eu mando, elas têm muito a ver com coisas que eu escrevia na Wicca, que elas vão desde os meus estudos mágicos, coisas que eu descubro e tudo mais, até a parte de comportamento que eu acho interessante, que às vezes me dá assim, um insight e tudo mais. Então, quem tiver afim, por favor, é só se inscrever lá, tá bom? É isso mesmo. A Nanda Josias falou assim, ó, concordo. Amo as Wiccas, mas com os blogs e lives é tudo de bom. Ah, com certeza, gente, eu estou sempre mais pertinho, tá? A Rejane Hanna fala assim, eu amo inovar, sempre tenho grave problema ou enjoo de fazer as mesmas coisas. Então, Rejane, você tem grandes chances de ir muito mais longe que muita gente. A Raíra Novaes fala assim: sou inscrita na Mail e amo tudo que recebo, aplico na minha vida. E é muito bom ver a galera que recebe e-mail aplicando também. Não adianta só ler e não aplicar, tem que aplicar também, né? Tá, é só se inscrever. Tá lá no edmonfeu.com, www.edmonfeu.com. Sossega, Nelly. Nelly, cara, Nelly, eu acho que a Nelly comeu uma pilha Duracell, não é possível. Sossega, meu amor. Sossega. Vou mostrar você aqui pro pessoal. Ó, é que ele é marronzinho, então não dá para ver direito.
Minha bichinha que estava na rua. Nunca mais vai ficar na rua, meu amor. É, e aí, assim, aí eu ia falar do rato, né? Aí o rato, peraí que eu tô vendo gente falando. Gente, é muito miúda essa letra, uma coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. E legal, ó, a Lu Carvalho fala que minha irmã está me acompanhando no YouTube. A Alexandra Moraes falou que meus e-mails salvam. A Di Benetti falou, Ed, fala alguma coisa para mim passar de ano. Tenho um professor insuportável, está difícil de passar na matéria dele. Já tive alguns assim. Rejane, Ed, é verdade que será o ano de Ganesha? Eu não sei, eu não vi essa informação. Eu tenho que saber por que que a pessoa disse que será o ano de Ganesha. Preciso saber qual a métrica que ela utilizou para poder falar. A Raíra falou assim, ó, salvou muito o meu 2019, se inscrevam na meio. Isso mesmo, gente, isso aí. A Moni Luciana, você gosta mais de gato ou de cachorro? Olha, eu sou uma dog person. Eu gosto mais de cachorro. Mas eu amo gato também. Eu amo cavalo, eu quero ter um cavalo, inclusive, um dia. Eu amo todos os animais, eu gosto muito de todos, né? Meu sonho um dia é ter bastante dinheiro para poder ajudar os santuários. Inclusive, eu queria falar para vocês aqui, rapidinho, tá? Se vocês puderem, depois dar um help para uma associação que eu vou postar aqui no Instagram e também vou postar lá no Facebook. Que não é bem uma associação, é uma protetora. O nome dela é Cris Santo Bicho e ela ajuda, ela recolhe bichos e ela usa o salário dela para cuidar e é praticamente ela sozinha. E ela tá, gente, as coisas apertaram esse ano, né? Então muitas pessoas deixaram já de contribuir e ela continua pegando os bichos da rua, porque não dá para deixar, são casos muito complicados. Então, depois eu vou postar, né, a conta dela para quem puder contribuir. Qualquer R$ 10 serve, gente, porque para a gente é só sei lá, uma Coca-Cola com sanduíche. Mas para ela, juntando um monte de gente, é um pouquinho da dívida que ela vai começar a quitar. Eu queria fazer o que ela faz, porque eu acho que ela é um anjo na Terra. Bom, mas enfim, voltemos ao rato. Tá? Na astrologia chinesa, nós temos o rato. E o ratinho, ele vem para amealhar, para juntar, para fazer economias. Então, também é um ano, grande possibilidade, gente. Eu estou empolgadíssima com isso. Grande possibilidade do brasileiro, finalmente, conseguir juntar algum dinheiro. Nem que seja um pouquinho, mas há uma possibilidade, tá? O rato, ele vem também trazendo muitas possibilidades de trabalho em equipe. Tá? Vai ser um ano que você vai se dar melhor trabalhando em equipe do que trabalhando sozinho, por causa da influência do rato. É um ano que tem que tomar um pouquinho de cuidado com espertezas fora de hora, assim, de momentos meio de necessariamente dar um jeitinho, tá? Não é muito de dar jeitinho. Por outro lado, o rato traz criatividade. Criatividade não é dar jeitinho, não, tá, gente? São duas coisas completamente diferentes. E eu falei de criatividade quando eu falei de Uriel. A criatividade é isso aí, é você ver soluções onde antes havia um problema. É você ver soluções onde havia um problema. Então, é interessante que você abra sua mente e exercite. Para o pessoal que não se acha criativo, existem exercícios que você pode fazer para você aumentar o seu nível de criatividade, tá bom? A Mona Luísa, qual o seu e-mail para mim poder me inscrever? Na verdade, você tem que colocar o seu e-mail lá na minha página. Ed Vanfeu, não encosta, cachorra. Não foi com você, tá? Edvanfeu.com. Aí lá você vai ver um lugarzinho para você se inscrever direitinho na mail, tá bom? Você é uma bruxa muito linda e sábia. Oh, muito obrigada! De Nascimento. Qual a diferença do rato da astrologia chinesa para o do tarô cigano? Nossa, tem tanta diferença possível. O Riquizinho, não sei, não lembro. Desculpe, Riquizinho. Com esse nome, inclusive, eu não vou, não vou conseguir lembrar. Olha só, a diferença do rato do baralho cigano. No baralho cigano, o rato é desperdício, é perda, é alguém corroendo a sua energia, o seu dinheiro. Tá? É um vazamento de divisas, né? Um vazamento de dinheiro. E o rato da astrologia chinesa, ele é um dos animais regentes, né? Porque reza a lenda que Buda fez uma festa e chamou os animais, e aqueles que se apresentaram primeiro, os 12 primeiros, foram contemplados para serem os
a regente do ano. Nada mais é do que um tipo de arquétipo que é mais antigo até, eu acho que a astrologia ocidental que é antiga também. Acho que eles emparelham, viu? Acho que os dois são igualmente antigos. Eu não sei quem veio primeiro, não. Porque a astrologia tradicional, do jeito que a gente conhece, eu acho que ela já existia no Egito Antigo. E a astrologia chinesa ela sempre existiu, né? Sempre utilizaram. Só que a astrologia chinesa é diferente da nossa. Na astrologia chinesa, às vezes eu já vi algumas revistas fazendo assim. Se você o rato equivale a, sei lá, Sagitário, estou chutando, tá? O búfalo equivale a touro. Eu não sei se eu concordo com essa facilidade, essa troca fácil. Eu acho que não, cara. Eu acho que não é bem assim. Então, cada signo chinês, cada animal chinês, ele tem com todas as características positivas e negativas, da mesma maneira que nós temos as características positivas e negativas dos nossos signos tradicionais. Tá? E na astrologia chinesa, você tem três animais. Três animais vão estar regendo você. Você tem o animal principal, né, que é o regente do seu dia de nascimento. Você tem o seu animal oculto e tem o animal lunar. Então, um exemplo, eu sou cachorro, o meu animal lunar é o dragão e o meu animal oculto é o tigre. Então, eu sou cachorro, dragão e tigre. Eu tenho que ler esses três quando eu vou ver alguma interpretação da minha personalidade. Porque não é só um, você é três. Da mesma maneira que na astrologia convencional, você não é só o seu signo. Quando a pessoa fala assim, ai, você acha que eu não sei o que lá? Eu sou de peixes, eu sou de touro, eu sou de sagitário. Isso não é o bastante para saber mais sobre você. Porque você, assim, pelo menos, no mínimo, eu precisaria saber do seu signo, do seu ascendente e sua lua. Né? Por isso que você tem você tem que ler pelo menos esses três, no mínimo, para você poder ter uma ideia melhor daquela pessoa. E o certo mesmo é você ver o mapa completo, que eu não vejo, tá? Não adianta me perguntar, eu não sou astróloga de verdade, né? Eu sou uma boa imitação, porque eu me interesso muito, gosto de aprender, mas eu realmente não. Ainda falta, ainda tenho que comer muito feijão ainda para eu ser uma astróloga de verdade. Eu prometo continuar estudando, tá bom? Mas eu tô bem. Falta um bom tempo ainda. Ah, ah, olha, Gabriela Canela, essa live de hoje veio para mim hoje direto do astral. Tá. A Ananda Josias, meu animal é macaco, os outros eu não sei. E eu coloco na revista online as tabelinhas para você descobrir, tá? Não é difícil, não. Como eu faço para saber quais são os meus animais? Mesma coisa, na revista de astrologia chinesa, claro que do ano passado eu não vou indicar você a comprar porque é idiota, né? Você vai comprar uma revista que vai vir com previsões para os próximos 15 dias. Não, mas espere lançar. Quer dizer, já está aberta a inscrição para você já adquirir as duas revistas. Online elas só são vendidas juntas, né? A astrologia normal e a astrologia chinesa. Então você pode e depois elas vão para a Amazon. Então, depois você não pode comprar separado na Amazon. Mas você depois vai ver, porque vai vir. Eu boto as tabelinhas para você descobrir. Tá? O animal normal, você precisa saber o ano que você nasceu. É o ano? É o ano. Na verdade, o animal regente não é nem o dia, é o ano. O animal oculto, eu acho que é o dia. O animal lunar é a hora. Eu acho que é isso. Tá? Eu não sei muito de cor, não, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Desculpa aí se eu me confundi um pouco, mas é muita informação. Eu acho que deveriam existir horóscopos envolvendo todo o mapa, mas nunca achei um com tal abrangência. Impossível, Dico, impossível. Sabe por quê? Porque o mapa é muita informação. Assim, não tem mapa igual. Nem gêmeos têm mapas iguais. Pessoas que nascem no mesmo dia. Eu sempre que eu fiz um estudo uma época. Isso. Ih, caramba. Gente, eu vou ter que me despedir, porque ele está dizendo que eu só tenho 13 segundos restantes. Mas espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente se encontra numa próxima live. Amanhã eu vou botar no meu YouTube. Se inscreva na mail para receber as informações.